Camaradas, foi simplesmente vergonhoso, escandaloso o pedido feito pelo comandante da Marinha Brasileira, o Marcos Sampaio Ouzen, à Comissão de Cultura da Câmara para não incluir o nome de João Cândido no livro de heróis e heroínas do Brasil. Esse indivíduo foi nomeado por Lula como comandante da Marinha Brasileira. Entre outras coisas, o que está em debate aí, camaradas? A tentativa desesperada de preservação do legado histórico racista e escravista da Marinha Brasileira, que é o oposto do legado histórico do nosso João Cândido. Em primeiro lugar, porque a Marinha Brasileira nasce como uma instituição escravista em 1822, o ano da independência do Brasil sem abolição da escravidão. Ela nasce como uma instituição não para combater o inimigo externo, mas para combater o inimigo interno, que era o escravo, que era o africano, que é o oposto do João Cândido, que era filho de ex-escravos, e que foi o indivíduo que liderou uma revolta no interior da Marinha Brasileira para acabar com os castigos corporais dentro dessa instituição, que era um resquício da escravidão. 2. A data que foi instituída pelo movimento negro em homenagem a João Cândido é o 22 de novembro, que é a data que marca o início da revolta da Chibata. Agora você sabe qual é o dia da Marinha Brasileira? Dia 11 de junho, que é o dia da Batalha de Riachuelo, que marca a vitória do Brasil, Uruguai e Argentina, que compunham a tríplice aliança, que esmagaram a população paraguaia na chamada Guerra contra o Paraguai, eliminando aproximadamente 70% da população paraguaia, mantendo apenas 5% da população masculina viva e destruindo completamente o território daquele país. E na linha de frente dessa guerra estava justamente os escravos, que foram para a guerra no lugar dos senhores e dos seus parentes. Tudo isso não para defender a pátria brasileira, mas tudo isso para defender os interesses da Inglaterra, país que dominava o Brasil na época. Se a Marinha Brasileira, de fato, estivesse a serviço do povo brasileiro, principalmente da sua classe trabalhadora, o dia da Marinha Brasileira não seria esse vergonhoso 11 de junho, seria o 22 de novembro. Terceiro, mesmo antes da revolta da Chibata, já existiam leis no Brasil que proibiam castigos corporais no interior da Marinha Brasileira. Mas não foi nenhum alto comandante branco de linhagem burguesa e aristocrática do tipo Ouzen que lutou para que essas leis pudessem ser colocadas em prática. Muito pelo contrário. Os que fizeram isso foram os filhos dos ex-escravos, liderados por João Cândido. E eles perfaziam mais de 90% dos militares de baixa patente da Marinha Brasileira. Quarto, a revolta da Chibata sofreu influência de uma revolta de marinheiros da Rússia, no ano de 1905. A revolta do encouraçado Potemkin. E o João Cândido entrou em contato com essa história quando ele foi, em 1910, à Inglaterra acompanhar a construção de navios que foram encomendados pela Marinha Brasileira. Os motivos eram parecidos. A revolta foi contra castigos corporais, em defesa de melhores salários e de condições de trabalho. Pois bem, camarada, não é interessante para a baixa patente da Marinha e das Forças Armadas de maneira geral saber desse tipo de história. Ter gente como João Cândido como herói. Porque por mais que as Forças Armadas sejam instituições burguesas, a sua hierarquia expressa a luta de classe no seu interior, baixa e alta patente. Por isso que é melhor ter bandidos, assassinos de pretos, de pobres e de indígenas, como o Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, do que ter como herói pretos, pobres, como o João Cândido. Quinto, a revolta da Chibata foi uma luta democrática que se transformou numa insurreição armada. Só para lembrar, todos os navios do Rio de Janeiro, que era a capital do país, foram tomados pelos revolucionários. Ou seja, uma luta
contra castigos corporais poderia ter se desdobrado numa revolução. O Rio de Janeiro foi bombardeado e a cidade poderia ter sido devastada. Não à toa, os marinheiros se organizavam nos comitês revolucionários, possivelmente influenciado pelos soviets que surgiram na Rússia em 1905, que foi a primeira fase daquela que foi a revolução mais importante da história da humanidade. E por último, naquele mesmo contexto, ocorreram várias revoltas no Brasil. Todas elas foram esmagadas. A revolta da Chibata possivelmente tenha sido a única que foi vitoriosa em seu objetivo estratégico, que era acabar com os castigos corporais no interior da Marinha. E mais ainda, essa revolta conseguiu pautar o racismo na sociedade brasileira num contexto em que o Estado brasileiro tinha como projeto a eliminação física dos afrodescendentes. Ou seja, é importante ter a dimensão do significado de classe, de raça e do conteúdo revolucionário e internacionalista da revolta da Chibata. Diante disso, o mínimo que Lula deveria fazer era demitir esse comandante. Ele precisa dizer de que lado que ele vai ficar. Se é do lado do Marcos Sampaio Ozen ou se é do lado da memória de Negro Cosme e do movimento negro. Viva a revolta da Chibata, viva a revolução dos marinheiros negros e pobres, viva a memória de João Cândido.